Deixa eu chamar logo o Bruno aqui para ele entrar e falar logo desse boletim do fim do mundo. Você está vendo? Vou ensinar, eu já sabia. O pessoal está com síndrome de abstinência do boletim do fim do mundo. Você saiu do Twitter? Você cansou daquilo? Assim, não saí definitivamente. Hoje eu reativei minha conta, porque ia ter essa live daqui. E eu vou voltar devagar. Foi um ano bem difícil. Eu vou ter que fazer uma live só para tentar explicar, mas não sei se também dá para expor tanto, porque é vida privada, cabeça, saúde mental, saúde física também, coisas que eu passei. Tive que trabalhar em muitas coisas de bastidores. E eu também entrei numa certa crise, assim, interna mesmo, do que dizer, de como é que o meu ponto de vista estava indo para um lugar... eu não digo niilista, mas um lugar que eu não achava mais que valia a pena falar em público, eu não queria ser desonesto também. A coisa estava muito nevoada, sabe? Tava um horizonte muito dark mesmo, assim, e eu achei que eu estava colaborando muito dentro de um certo ruído. Começou a ter... Eu achei que a gente estava afogado em comentário, informação. Eu resolvi dar uma desacelerada na minha cabeça, e eu achei que ia durar muito menos o meu hiato. Mas o que aconteceu é que quando você vai demorando, fica mais difícil você voltar. Você já não sabe se tem mais capacidade, já não sabe mais o que dizer. E o Twitter, especificamente, foi naquela semana que o MBL chamou aquela manifestação flopadíssima que eles fizeram na Paulista. E ali eu estava com a saúde psíquica já ruim, não estava fazendo minhas transmissões, mas no Twitter eu estava arrumando treta, e aí naquela dopamina lândia louca ali. Eu falei, deixa eu reduzir, e aí, mas eu vou voltar logo. Acho que na próxima semana eu devo fazer uma live. Quero mandar um beijo gigante para toda a turminha do Boletim, que carinhosamente insiste que eu volte, pressiona. Gosto de todos, todo mundo. O pessoal me deu uma baita força nos meses que eu estava um pouco mais avariado. E fiquem tranquilos que eu volto daqui a alguns dias. Olha só, você sabe que foi muito engraçado, porque eu procurei o seu perfil no Twitter e eu falei, gente, o perfil dele sumiu. Mas aí quando eu colocava torturra, tava todo mundo assim, volta Boletim do Fim do Mundo, volta Boletim... Eu ouvi dizer. Incrível, né? Porque é mais de uma hora você falando, só opinando sobre os temas, e as pessoas adoram, né? Pois é, tem gente que gosta de me ouvir, aparentemente. Mas também era uma conversa, né? Eu interagia bastante com o pessoal, mas pensando alto mesmo. E para mim funcionava muito como uma forma de organizar o caos da minha própria cabeça, assim. Porque não são ideias que eu tinha e eu ia expressá-las em público. Era quase que um tipo que você faz na terapia, sabe? Que você chega com uma ideia vaga do que você quer, mas quando você vai falando, você vai entendendo o que está te angustiando. E acho que eu comecei fazendo os boletins sem planejar nas semanas que antecederam a eleição do Bolsonaro, e acabou que na presidência Bolsonaro e sobretudo na pandemia, acho que foi um certo grupo de apoio mesmo, assim, de muita gente que é como eu, está muito confusa, e a gente vai tentando pôr ordem no pensamento sem aderir necessariamente às explicações que estão prontas, assim. E o nome é muito adequado, né? Porque a gente viver sob o Bolsonaro numa pandemia com a mudança climática, Boletim do Fim do Mundo no mínimo adequado, né? O Bruno, você sabe que você está falando aqui, eu estava aqui pensando, né? Porque esse ano, sobretudo, acho que desde 2009 que a gente está nessa história de Twitter, né? E assim, nesse último ano, a desilusão bateu forte, sabe? Vou dizer para você que a desilusão com as redes bateu forte. Eu acho que nós, jornalistas independentes, tínhamos a ilusão de que a gente ia construir um meio de comunicação a partir das redes sociais. Né? Eu acho que você teve essa ilusão. Muito, né? Todo mundo teve essa ilusão. Investiu muito nisso, né, Cidade? A gente investiu nossa carreira nisso. Nossa carreira, nosso estômago, nossas relações pessoais. Exato. Né? Porque eu não faria de novo o que eu fiz. Eu não faria de ficar horas naquele Twitter achando que
tendo a ilusão de que a gente poderia mudar o Brasil a partir dali, né, Bruno? Eu acho que a gente tinha essa ilusão. E agora eu acho que essa ficha está caindo, né, de que a gente vai precisar de mais do que redes sociais para conseguir tirar o Brasil do Bolsonaro, você não acha? É bem mais. Eu acho que essa distopia começou até antes do Bolsonaro. Acho que ele é muito mais fruto dessa grande dissonância entre a utopia digital e a realidade do capitalismo encontrando a utopia digital, né? E de algo que é mais complicado e mais sutil do que isso, que é o efeito dessa hiperinformação, né? No cérebro e na construção de identidades das pessoas. E acho que houve um problema e que a gente era otimista. Mas se a gente pensasse, né, assim, nosso sonho de uma internet que ia democratizar e as pessoas iam furar o bloqueio da grande mídia e a gente ia encontrar uma inteligência coletiva que ia desafiar o status quo e tal, esse sonho ele se realizou em forma de pesadelo. E essa frase não é minha. Eu tive uma conversa tive com o Pablo Hortelado uma vez, que foi um cara que lá atrás, em junho de E13, né, foi um cara super crítico ao que a gente estava fazendo com a mídia ninja. Eu discordava muito dele em vários aspectos, mas parte da crítica que ele tinha, não exatamente ao fora do eixo, que eu acho que eram críticas essencialmente infundadas, mas a certa ingenuidade e certa fome que a gente foi para a rede social achando que isso já estava, que a coisa ia emergir. E foi numa conversa muito boa que a gente teve, ele falou, o nosso sonho se realizou em forma de pesadelo. Porque tudo isso aconteceu. A gente furou o bloqueio da grande mídia e criou uns veículos de massa totalmente descentralizados. Mas quem os dominou, essencialmente, foi gente mais à direita do que a Rede Globo e do que a Folha de São Paulo. A gente criou narrativas independentes, que era o nome da mídia ninja que eu ajudei a fundar. Narrativas independentes. Elas foram criadas. Elas estão no Palácio do Planalto hoje. São narrativas independentes da própria realidade, não da narrativa midiática. Né? E a gente está vendo esse mundo que eu acho que é uma disfunção política mesmo, que ele é o grosso das nossas interações sociais. Eu diria que mais de 90% das nossas interações elas são no ciberespaço, elas não são no espaço interpessoal. E quanto mais isso vai acontecendo, vai nascendo relação nesse espaço de construção política e midiática, para o qual a gente não tem arcabouço legal, cultural, não tem experiência de militância nessa área. Então é tudo muito experimental. E a esquerda, que é experiente em militância, que se formou materialista histórica, com a história como seu lastro e com os exemplos do mundo objetivo, marxista, né? O materialismo é o que rege a história, é a economia, são as relações e tal. Esse nosso mundo ele não encaixou fácil nesse mundo digital. Uhum. E os oportunistas souberam manipular isso muito bem, porque bilhões de pessoas, aqui no país, dezenas de milhões de pessoas, elas se politizaram subitamente através dessas redes sociais, sem relação real interpessoal, sem lastro, sem olho no olho, sem construção de liderança orgânica. E aí o que aconteceu foi que os velhos cínicos de sempre, midiáticos, atores econômicos, acharam que isso era uma oportunidade deles voltarem ao poder com os tucanos, com o que eles tinham. E aí os velhos editados comunistas acabam funcionando, né? Você cria corvo, ele te come o olho. Com todo respeito, diga-se aos corvos, que são pássaros assim, fenomenais que não merecem esse negócio, porque o corvo é um dos pássaros mais inteligentes que existem, super leal. Eu acho que está mais para uma berne, sabe? Você cria a berne, ela vai se instalar dentro do seu corpo. E assim, a facilidade, né? Parece que a verdade e os fatos e os conteúdos mais profundos, coisas boas de se ler, né? Como a gente pegava o jornal e guardava antigamente, circulam muito pouco. Por que tem essa facilidade? Porque a mentira tem a facilidade, e o ódio, né?
tem uma facilidade maior para circular nas redes. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é por causa da composição do cérebro humano, é por causa da neurotransmissão, do jogo evolutivo mesmo. A gente esquece, mas a gente ainda é primata, né? E a gente ainda tem um cérebro que, desde a savana para cá, ele evoluiu biologicamente quase nada. Aliás, nada. Ele é super plástico, ele se adapta, ele consegue construir muitas coisas. Mas basicamente a gente tem um sistema primitivo que ele, por milhões de anos, ele aprendeu a responder de maneira mais eficaz a certos estímulos, como por exemplo medo, né? O medo de coisas estranhas, porque isso na savana é útil, você manter o seu nível de alerta alto. Sistema de recompensa, que são os mesmos neurotransmissores que regem você comer chocolate, fritura e gordura, é o mesmo que rege a recompensa que a gente tem nessas redes sociais. Então, o que acontece é que teve uma... E o problema é do capitalismo, tá, no fim das contas, mas que esses loucos psicóticos do Vale do Silício, essa gente de 20 anos cujo objetivo é ficar bilionário, tá? Não milionário. É um moleque de 20 anos cujo sonho dele é ganhar bilhões. Eles estudaram em universidades que fazem essas pesquisas de neurociência e eles entenderam que o jeito de manter mais gente preso naquelas redes era entrar e fazer regulagem digital em cima da neurotransmissão humana. Então, no fim das contas, é uma forma de lucro. E isso vai criando rapidamente efeitos culturais também. Porque, por exemplo, o ser humano, além da questão cerebral dele, antropologicamente, nós somos dados a fofocar, bater no vizinho, a torcer para o time de futebol, a odiar o argentino, a não sei o quê. E aí, quando você junta isso com um fluxo virtualmente infinito de informação ao alcance literalmente do seu dedo, a gente não está falando nem mais de competição de mídia impressa que é contra uma mídia digital. O que a gente está falando é da água e da lava, né? São naturezas diferentes de relação que a gente tem com um aparelho como esse daqui. Porque esse aparelho, a gente pode ler a folha aqui nele, é verdade, mas junto com a folha está apitando o seu WhatsApp, tem as suas fotos, tem as fotos que mandam para você, e a folha está no mesmo grau de hierarquia do seu vizinho. O meu perfil do Twitter, ele está no mesmo ambiente do da folha. A folha tem os 280 caracteres para twittar junto com você, junto comigo. Então, assim, a gente era muito otimista, eu não tenho a menor dúvida totalmente. Que a gente era muito otimista, mas eu não acho que a guerra da rede social está perdida. Certamente ela não é suficiente. Mas ela é fundamental. Quer dizer, sem a gente ganhar essa disputa, que eu nem acho que é de rede social, mas acho que é a disputa da construção da consciência no ciberespaço, da construção da linguagem no ciberespaço, a gente tem que voltar um pouco dos nossos manuais de comunicação. E aí não é manual de redação da Folha, eu acho que é escola de Frankfurt pura, Freud mesmo, que é o seguinte: a gente tem que reconstruir a forma como a gente fala. Eu acho que a gente tem que ser muito criterioso hoje com linguagem, com palavra, com estética. Sobretudo os progressistas e principalmente a esquerda progressista. Porque a esquerda, lamento falar isso para um público tão de esquerda, mas eu realmente acho isso. A gente eu tento não ser, mas nosso campo é. A gente é muito nostálgico da história da esquerda e a gente se apega muito aos símbolos, às palavras e aos ícones. Eles não podem ser abandonados, eles têm que ser respeitados, eles estão nisso. Mas se a gente respeita a democracia, e eu sou democrata, e eu quero ganhar a maioria das pessoas, o nosso foco vai ser ter razão ou vai ser ganhar? O que a gente quer? E eu acho que a gente tem que ganhar. A gente tem que almejar falar a língua do que as pessoas entendem para disputar os valores que eu acho que as pessoas ainda têm dentro delas. Então, é uma conversa muito difícil, muito estratégica. Dificilmente ela pode ser feita em público, porque as brigas começam rapidamente a se estabelecer no Twitter e tudo mais. Mas o esforço que a gente tem feito, que eu tenho tentado fazer hoje em dia,
nos bastidores, é muito ter essas conversas. É tentar ajudar na comunicação de movimento social, é tentar fazer umas conversas com as pessoas que vão pegar os microfones, com os candidatos e candidatas que vão disputar esse ano, para a gente ganhar, gente. Você vai se engajar na campanha do Lula? Eu acho que eu vou me engajar mais na derrota do Bolsonaro. Evidentemente que eu vou votar no Lula, evidentemente que eu vou defender a eleição dele de preferência no primeiro turno, mas eu acho que essa eleição não está ganha simplesmente com a campanha do Lula. Eu acho que ela precisa ser uma desconstrução estratégica, tática, insistente, 24 horas por dia, medindo a temperatura do pulso do paciente ali o dia inteiro, para desmontar o jogo baixo e sujo que o Bolsonaro vai fazer esse ano. Nossa. E machucar ele aonde dói nele, que são os pontos fracos que ele está estabelecendo, que são muitos, mas eles são muito hábeis em fazer essa defesa. E eu acho que eu tenho assistido várias transmissões que vocês fazem no Fórum 6 e tal. Quero até conversar com o Rovai disso. Eu não acho que está tão ganho quanto o Rovai acha. Não acho. Eu acho que o Lula vai ganhar. Eu vi o pessoal te chamando de pessimista e eu tenho dito sempre, eu sempre fui otimista, mas eu tenho visto vantagem no pessimismo, sabe, Bruno? O pessimista ele pode se surpreender positivamente. Então, se você está errado, você fica feliz. Exato. Então eu estou assim. E se o mundo vai para o cacete, você pelo menos estava certo, né? Você fala assim, pelo menos eu tinha razão. Eu odeio ser pessimista, eu não gosto de ser pessimista, mas eu moro em 2022, eu vejo o mundo como ele é, e o pano de fundo da minha, infelizmente, da minha consciência, da minha depressão oscilante, é a mudança climática. Eu acho que a gente não está lidando com, na metáfora óbvia do filme lá, a gente não está lidando com o meteoro que já dá para ver. E eu acho que a esquerda, principalmente, a gente ainda não sabe falar disso. A gente não sabe colocar isso não como uma pauta, mas como centro em torno do qual toda a luta de classe, toda a economia, toda a política pública vai ter que ser construída. Senão, a gente não vai ser difícil defender os nossos valores democráticos e institucionais quando as enchentes forem tão frequentes quanto a gente já sabe que vão ser, né? Quando a comida escassear de verdade. E não só aqui. Então, acho que tem uma série de coisas que eu vou tentar pautar nesse ano, tentar ajudar a pautar. Vou defender a candidatura do Lula, mas eu vou dedicar grande parte do meu tempo mais a destruir a reputação e a vontade dos militantes do Bolsonaro virem a público. Eu vou tentar ajudar, né, nesse esforço. Sim. Fazer o que eles conseguiram fazer com a gente, de certa forma, em 18, e que muita gente se envergonhava de defender a Dilma, se envergonhava de defender o que estava acontecendo. Eu acho que a gente tem que produzir esse efeito nos bolsonaristas. A gente tem que fazer eles terem muita vergonha de militar pelo Bolsonaro. E acho que isso é possível. Eu quero entrar mais um pouco nesses pontos aí que você falou. Deixa eu só ler aqui uns comentários. A Emília Rodrigues está falando que você está com uma cara ótima. Priorizar a saúde mental é resistência e coragem para poucos. A Judite Maria Neves fala: coitados dos índios, Deus misericórdia, esse satanás desse Bolsonaro precisa ser parado. E a Dora Silveira fala: as neurotransmissões sempre nos fudendo. Achei muito engraçado essa palavra. Isso é muito verdade. A neurotransmissão é uma rasteira atrás da outra. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esses pontos que você vê que o Bolsonaro, que são pontos fracos do Bolsonaro e que podem, que a gente pode ir assim, tipo acupuntura, em cima desses pontos. Bom, eu acho que os pontos são óbvios. Eu acho que o diagnóstico é preciso. Eu não sei o quanto que isso é público, mas eu ouvi falar que o Lula deu meio essa ordem para a militância toda, falou assim: não entra na guerra cultural. Que esse ano a gente tem que falar de volta da pobreza, economia, inflação, gasolina, abandono da saúde. Assim, deu tudo errado. Isso é evidente. Então, assim, a gente não cair nas armadilhas que eles nos armam para
ficar discutindo, infelizmente, tá? Infelizmente, eu digo isso A com gente dor não vai no poder coração. falar de aborto, essas coisas? Não para a presidência da República, francamente. Eu não preciso ouvir Lula falar de aborto, gente. Eu não preciso. Eu quero ouvir o deputado falar de aborto, que é quem aprova o aborto. Eu quero que o meu candidato ou a candidata a deputado federal, eu quero saber se é a favor do aborto, se vai militar por isso. Aí eu voto. E se não for a favor, eu não vou votar. Para o legislativo, né? Mas assim, o que eu quero saber que o Lula acha do aborto, gente? Ele não decreta aborto. Uhum. Entendeu? Eu não preciso que o Lula fale todes. Eu acho certo falar todes. Eu acho certo. Mas talvez eu intuo isso. 70% das pessoas, por ignorância, por conservadorismo, por não estar habituada, se sentem atacadas, são chamadas de homofóbicas porque não estão à vontade de usar esse termo. Então, essas disputas, eu acho que elas são muito importantes, fundamentais de serem feitas em ano não eleitoral presidencial. A gente tem 3 anos para fazer isso. Em ano presidencial, eu vou cobrar isso de deputado. Mas diante do Bolsonaro, entendeu? Eu não quero que o Lula necessariamente cumpra a cartilha do progressismo máximo. Eu quero que ele se comprometa com a sobrevivência ambiental do país, porque sem isso não tem condição. Eu quero saber qual é o plano dele para não explorar todo o petróleo que tem no pré-sal, porque o Brasil o mundo não sobrevive disso. Eu quero saber como é que ele vai retomar o projeto genial que eles tinham de biodiesel antes. Eu quero saber como é que ele vai fazer o IBAMA ser gigantesco, entendeu? E eu quero saber, assim, quantas vagas de escola vai ter para todo mundo, como é que vai botar comida no prato das pessoas, eu quero saber como é que vai taxar bilionário. Entendeu? Interessante. E no parlamento, um ponto é não entrar na guerra cultural, né? Assim, a gente vai entrar. Ela é inevitável. Porque as pessoas estão nesse lugar e a guerra cultural ela é justa. Mas lamento, esse é o terreno que estatisticamente, para votos majoritários, essa turma ganha. Entendeu? A prova disso é que a gente conta nos dedos quantos deputados e deputadas LGBT nós tivemos na história brasileira. Mas então, aumentou em 2020, aumentou, né? Aumentou. Mas porque eu tenho uma expectativa, Bruno. Eu vejo algumas pessoas do nosso campo falando, os identitários, lá. Mas eu vejo um potencial muito grande dos chamados identitários no Congresso, viu? Gente, completamente, eles são fundamentais e eu voto nisso. Eu vou votar assim, não tem a menor dúvida. Eu quero as pessoas assim, radicalmente futuristas, eu quero as pessoas que se afirmam quem elas são, eu quero saber cadê maconheiro no Congresso Nacional, que não tem, que eu acho o fim da picada, que ninguém assume, né? Porque cheirador tem um monte, mas assim, eu quero saber cadê os maconheiros assumidos, eu quero saber quem é a pessoa que toma um LSD e fala assim, foi o LSD que me fez me candidatar a deputado federal. Agora... Os cogumelos estão na onda aí. Agora, o presidente da República do Brasil, sendo que ele é o Lula, a gente não está votando no Boulos, é o Lula. E o Lula, assim, com todo o respeito que eu tenho dele, é um homem também do século passado. E por que o Lula ele é o antagonista do Bolsonaro? Porque ele fala para bem além da esquerda, gente. O voto do Lula, que vai eleger o Lula, não é o 30% de esquerda que ele tem com ele. São os outros 25%, mais 30% que tem de povo brasileiro que vive uma outra realidade política no país, que não é separada por uma ideologia definida historicamente como direita e esquerda. É definida por valores. Vai ser a solidariedade como um valor, vai ser o cuidado como um valor, vai ser o respeito como um valor, ou vai ser o conservadorismo patriarcal brasileiro como o valor? Que esse eleitor, às vezes, também tem. Então, o eleitor do Lula, em grande medida, ele também pode ser um patriarca escroto. Ele também pode se sentir ofendido pelo feminismo. Ele também pode ser homofóbico. E a gente vai precisar desse cara... contra o aborto, tem muito. E contra o aborto. E a gente vai precisar desse cara esse ano. E a gente tem que fazer com que esse cara entenda que votar pela solidariedade é mais importante do que votar pela desconstrução do machismo estrutural. Sim. Tem que convencer esse cara. Então, senão... presumo que você está apoiando o Alckmin na vice? Apesar de tudo, eu sei que você... Bom, Ju, assim, eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui. Eu sou daqueles que chamavam o Alckmin de fascista.
Eu sou. E eu, idem. Eles agora eu sou atacada pelos dois lados. Pelo lado que diz que eu nunca gostei do Alckmin, ressuscitam meus tweets antigos que eu espinafrava ele. Aí mas o outro lado que diz que eu sempre puxei o saco do Alckmin, aí ressuscitam as matérias da Veja com meu nome. Eu nunca gostei, não gosto do Alckmin, nunca gostei do Alckmin, mas a gente trabalha com o que a gente tem. E eu confesso, Sinara, eu não queria votar no Lula esse ano. Eu vou votar tranquilo, eu vou votar feliz da vida. Até porque não é que eu tenho um candidato que eu preferiria. Na verdade, eu queria votar no Ciro mesmo, eu queria votar no Boulos. Eu acho que a contingência prova mesmo que a gente, como sociedade, não produziu um líder à altura dele ainda. Mas eu acho uma pena que a gente vai votar num senhor tão idoso que devia estar dando a sua visão, trabalhando pelo Brasil. Mas eu não queria que o Biden fosse presidente dos Estados Unidos, gente. Muito velho. E não é velho de idade, entendeu? E o Lula, assim, eu acho uma pena que a gente não produziu uma sucessão forte mesmo, assim, para a esquerda no poder. Mas até para ele, né? Que ele podia ser um magistrado. Eu sempre falo, o pobrezinho está indo para o sacrifício. Essa é a verdade. E eu acho assim, E depois de tudo que aconteceu com o Lula, que para essa plateia a gente não precisa explicar, assim, vai ser uma das biografias políticas mais épicas do mundo, se ele se eleger, né? Se isso acontecer. Se ele der essa volta por cima e tal. Sobre o Alckmin, eu acho assim, vai lá. Até porque a centro-direita não conseguiu produzir coisa melhor que o Alckmin também. Essa é a verdade. Essa altura do campeonato, o Alckmin é preferível do que o Eduardo Leite, como figura política. Eu realmente acho isso. Apesar do Eduardo Leite ser homossexual, que é muito positivo que ele existe dessa forma assumidamente, na direita, eu acho bom. Agora, como político, eu acho que a aliança do Lula com o Alckmin, ela é de engolir seco, duro, eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu sou realista. Eu estou vivendo nesse terreno baldio político. Entendeu? E assim, e mais do que para a eleição, a presença do Alckmin, ela pode significar uma governabilidade diferente da que a gente teve até agora. Eu espero isso, porque ele também é um cara muito experiente, no mínimo, né? E então eu acho assim, vamos de Alckmin? Vamos. Até porque o Ciro vai chamar quem? O Datena? Pois é. Que, francamente, é mais fascista que o Alckmin. A Socorro Barbosa está falando aqui, perguntando para você, como é possível, você falou de constranger os bolsonaristas, como isso é possível? Então, aí que tá. Eu me desviei, eu não falei do que eu ia falar. Mas o que eu acho é o seguinte, não está na pauta. Não é falando que a fome votou. É ter desapego estético, saber trabalhar na linguagem, no humor, nos exemplos que podem ser dados, que eles são especialistas nisso, eles sabem fazer isso, eles têm um desapego estético impressionante, ao ponto de que as coisas ficam aberrantemente feias. Então, assim, explorar mais os filhos dele, ridicularizar isso, produzir bons vídeos de outra forma. Eu não vou falar muito para não entregar o que eu quero fazer também. Mas eu acho que existem formas, entendeu? De desanimar. Outra é usar a estética deles, que eu acho uma coisa que a gente não sabe fazer. Toda vez que a gente vai responder alguma notícia ruim do Bolsonaro, em geral a gente põe um card roxo e vermelho, uma mão assim, entendeu? Usando ícones pop da própria esquerda para desqualificar o Bolsonaro e falar assim, tá vendo? A gasolina subiu, olha aí. E vem geral com o logotipo de um partido ou o nome de um candidato. Quando isso acontece, eu acho muito pouco estratégico fazer um negócio desse. Porque a mensagem se perde e você comprou a disputa, você comprou a guerra. Você não está desqualificando o Bolsonaro. Você está falando, o meu lado está certo, o seu está errado. E esse não é um bom jeito de você convencer ninguém. Certo. E eu também acho que ele é genocida. Mas o adjetivo não significa nada para quem vota no Bolsonaro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele acha que é histeria da gente.
Você sabe quando a gente vê o Renan Santos, do MBL, quando ele jogou a caneca e deu chilique? A gente fica muito feliz, né? Eu fico. Eu acho assim, eu acho um espetáculo ver o MBL surtando de nervosinho. Eu acho lindo de ver. Eles têm a mesma sensação quando a gente grita genocida. Eles acham que a gente está em surto, que eles são mais corajosos, que o Brasil está indo bem e tal. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer é simplesmente expor as contradições de maneira muito desapegada dentro da linguagem e da estética deles, usando os adjetivos aos quais eles se referem ao Bolsonaro e a gente mesmo. Então, assim, o Bolsonaro, ele é ladrão. Ele é ladrão. A gente, em geral, não usa ladrão. Né? A gente usa outras coisas. Ele é ladrão. Os filhos do Bolsonaro são ladrões. E os filhos do Bolsonaro não são tão defendidos assim. A turma gosta do mito, mas não gosta muito do Carluxo, sabe? Entendi. Tipo, esses caras precisam ser colocados. Outra questão que eu acho que pega muita gente mais... que passa necessidade econômica mesmo. É a questão da família. A questão da família é uma coisa que a esquerda não explora. A gente defende a família. Só que a gente não usa esse termo porque a gente entende ele como conservador. A gente fala de renda, a gente fala de outras coisas. Mas se a ideia de família puder ser preservada dentro do discurso de esquerda, a palavra família ela for reivindicada como um valor, a gente pode falar que o Bolsonaro abandona a sua e só protege a família dele. Que é uma coisa que, tipo, que é uma coisa que eu acho que tem uma estrada larga para viajar nesse tipo de argumento. Sim, a gente defende uma família ampla, né? Uma família que pode ser de homem com homem, mulher com mulher, e ele não, ele defende a família tradicional. Não, nem isso eu quero dizer, nem isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente nem deve falar disso. Eu acho que a gente entende a família ampla. Mas é isso que as pessoas se incomodam, porque elas não querem chamar casal gay de família. E eu acho um erro isso. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: quando a gente fala de família, as pessoas entendem o seu núcleo familiar, o seu próprio filho. Porque isso que o neoliberalismo ganhou, eu acho. Infelizmente, tá? As pessoas foram isoladas e elas se veem como independentes, autônomas, Ubers e tudo mais. E o sentimento principal da esquerda, ele é o da coletividade. A gente está nisso junto. E a gente tem que recuperar esse sentimento de coletividade através do lugar onde as pessoas estão hoje, que é fechada nas suas individualidades, infelizmente. É trabalhar com o que a gente tem. E eu acho que é o seguinte: quando você avisa que o Bolsonaro abandonou a sua família, estou falando da família do trabalhador que tem 2 filhos em casa, que foi abandonado, sim. Pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro reivindica que ele protege a família, porque ele está falando da família homem, mulher e filhinho, que o brasileiro, infelizmente, acha que é isso mesmo. O que a gente tem que falar é que a família dele foi abandonada e a do Bolsonaro foi protegida no sentido da família do filho do Bolsonaro. O Bolsonaro troca o comando da polícia para blindar o filho de prisão. Isso a gente não conseguiu comunicar bem ainda para o povo brasileiro. Eu tenho essa sensação. Mas ele está começando a sentir, graças a Deus, o povo é muito menos burro do que a elite brasileira. Essa, na verdade, eu acho que essa é a nossa grande vantagem como país, se quer saber a minha opinião. Porque eu não gosto da comparação do Bolsonaro com o Trump, por exemplo. Primeiro porque eu acho o Bolsonaro pior do que o Donald Trump. Mas depois, porque eu acho o eleitor brasileiro de uma natureza completamente diferente da que elegeu o Donald Trump. Quem elegeu o Donald Trump lá foram os mais pobres e os estados mais vulneráveis. Sim. São os estados que passam necessidade econômica, os estados que foram abandonados. Ali dos Apalaches, né? Aquele cinturão de pobreza. O sul americano, os cinturões industriais e os ricos. A costa rica, riquíssima, votou tudo na Hillary Clinton, no Obama. Aqui é o contrário. O Bolsonaro foi eleito em Nova York, do Brasil, que a gente acha que é Nova York. O Bolsonaro foi eleito em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, foi eleito nos estados ricos. E quem que evitou que essa tragédia fosse gigante? Os estados mais pobres brasileiros. Quem segurou ainda uma votação democrática digna no país
foram os estados que têm menos emprego, que têm menos água, que têm menos renda. O que prova que o nosso povo é bem mais consciente da consequência de uma política no Brasil do que a nossa elite educada. Gente com 3º grau vota no Bolsonaro. Gente com 1º grau completo, não. Por quê? Porque o Brasil tem uma realidade material objetiva. O que a gente precisa fazer é pegar essa trágica situação que o povo sabe ler e não cair no golpe do Bolsonaro e ter a conversa moral nos termos morais reais que a gente precisa ter, que é a solidariedade, a fome, o compromisso cívico que um tem que ter com o outro, o abandono das pessoas que moram na rua. Que, nesse sentido, até quem vota no Bolsonaro sabe que o Lula se preocupa mais com o pobre. Então, o que eu acho é vamos disputar as brigas culturais para o legislativo. Vamos disputar. Boa, mas vamos manter o alvo do Bolsonaro, não vamos ficar chamando ele. E, assim, lamento dizer isso, gente. Eu queria estar morando num mundo que esse é o assunto, entendeu? Que a gente vai discutir mesmo, assim. A gente vai discutir sexualidade, gênero, drogas, hábitos, entendeu? Forma matrimonial. Mas, assim, eu queria viver nesse mundo, mas eu não vivo nesse mundo. Infelizmente, eu quero chegar lá, mas ele não está aqui instalado hoje. Então, assim, para tirar o Bolsonaro do poder, entendeu? A gente vai ter que discutir com o mundo objetivo que a gente tem. E esse é o meu pessimismo. Olha só, antes que a gente já falou um monte aqui, ainda não chegou no assunto que eu queria falar com você, que verdade, né? A história do ato pela terra. Eu fiquei muito... eu fui lá no ato, né? Achei muito bacana, né? Primeiro porque foi uma iniciativa que os artistas tomaram em defesa da natureza, né? Não precisou de político. Isso também, por outro lado, foi apontado como um defeito, porque a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá foi encontrar um cara da CUT que falou assim: não chamaram a CUT, não chamaram sim. Foi a queixa que eu ouvi. Mas, assim, eu achei muito bacana o ato e fiquei, assim, chocada, como eu falei no começo aqui, Bruno, com o fato de que, enquanto os artistas estavam lá fora, dentro da Câmara, o senhor Arthur Lira colocava a urgência desse projeto que eu acho, assim, nefasto. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho desse assunto, mas eu queria mostrar uma notícia de 2008, do Estadão, que eu acho que a esquerda não deu muita importância para a questão fundiária nessa história de extrema-direita, sabe, Bruno? Com certeza. Gui, coloca para mim aquela notícia do general Heleno. Olha só. Lula cobra general por crítica à reserva Raposa Serra do Sol. Sim. Augusto Heleno, comandante militar da Amazônia, chamou de caótica e lamentável a política indígena brasileira. Isso foi, gente, em 2008. Esses caras estão de olho nas terras indígenas desde 2008. Né? E eu acho que a gente não... Sei lá, eu acho que a gente não soube ganhar a tal da narrativa nesse aspecto, sabe? Você sabe, Bruno, quando a gente fala aqui na mídia alternativa de assuntos indígenas, as pessoas fogem. Eu sei. As pessoas fogem. Sabe? As pessoas querem o quê? Elas não querem que o Bolsonaro dizime como ele gostaria. Todos os povos indígenas, tire eles de todas as suas terras e coloque eles para pedir esmola nas ruas, porque parece que é o objetivo dele, né? Porque é uma mentira, né, Bruno? Ele dizer que vai inserir o indígena na sociedade. Que coisa mentirosa isso. Como é que as pessoas acreditam nisso? Me conta. Pois é, isso é uma live bem mais comprida do que essa. Eu acho que tem... eu vou dar uma cena. Que você está aí em Brasília, você já deve ter visto e deve estar mais acostumado. Mas quando eu cheguei dessa vez, estava indo lá estava passando na esplanada para chegar lá na praça, para ver o palco e tudo mais, e eu cheguei cedo. A esplanada dos ministérios, ela, no topo de cada prédio, tem um banner gigantesco com aquele gráfico cafona que só o governo Bolsonaro é capaz de produzir, mas que é tipo a Semana da Soberania, que é uma exposição, uma coisa no museu,
recontando a história brasileira de um ponto de vista patriótico, segundo a visão do nosso ilustríssimo Ministério da Cultura, hoje em dia, nossa Secretaria da Cultura. E assim, para você ter uma ideia, quais foram os momentos? E foi muito simbólico ver isso do palco com os indígenas, não sei o quê, e os banners colocados lá. Eles marcavam as grandes datas comemorativas da soberania nacional. Então, a primeira era 1500, descobrimento do Brasil. A segunda era a primeira missa no Brasil, que era 1500. É o segundo grande marco importante da soberania brasileira. É a primeira missa. O terceiro era o estabelecimento das capitanias hereditárias. E esse banner do descobrimento do Brasil está no Ministério do Meio Ambiente e o estabelecimento das capitanias hereditárias, se eu não me engano, está no da Economia. Ministério da Economia. Isso diz tudo o que a gente precisa saber vagamente, assim, para entender por que as pessoas ainda acham que os indígenas, eles são, assim, algo a ser preservado, eles são antigos, eles ainda estão naquele estado deles, ingênuo, né, antigo. Essa visão, ela é a visão do Bolsonaro, é a visão do Exército Brasileiro muito antes de 2008. Os caras, eles têm a visão para a conquista da Amazônia, vale a pena ver os materiais gráficos que a ditadura produzia, chamando a Amazônia de Inferno Verde. A inauguração da Transamazônica, a pedra fundamental da Transamazônica, ela é um toco de mogno decepado. É um mogno que deve ter, sei lá, uns 700 anos, assim, de tão grande que ele é, decepado, com uma placa de bronze colocada, tipo, aqui começa a conquista dessa terra desgraçada, uma coisa assim. A ideia sem povo, né? Como é que tinha um slogan, né? Uma terra sem povo para um povo sem terra. Era uma coisa assim que eles consideravam que os indígenas não eram nem gente. O Bolsonaro fala isso, né? Que eles são praticamente seres humanos. Me caiu uma ficha esses últimos dias também, assim. Porque falar é o capitalismo predatório, né? O nosso exército, ele é genocida, ele é isso aqui, e tudo isso é verdade. Mas eu acho um desrespeito aos predadores chamar o que a gente faz dentro do nosso país de predatório. Porque os predadores, eles só comem o que eles precisam, sabe? Uhum. Você nunca vê uma onça fazendo uma chacina numa comunidade de gazela, matando os bebês, a mãe, mijando na fonte d'água. Ela pega uma gazela, se retira e come. Porque ela respeita que aquilo ali é a vida dela. Então, um predador, na verdade, ele não é assim um animal exatamente destrutivo. Ele é o topo da cadeia alimentar. Mas, exatamente por isso, ele é até o mais frágil. Porque se oscila a coisa de baixo, ele é o primeiro que fica sem comida. Porque a onça não come capim, né? Ela precisa de um ecossistema funcionando. O que essa turma é parasita, não é predador. O nosso exército brasileiro, o modelo capitalista brasileiro é parasitário. Porque ele morre junto com o hospedeiro. Eles vão consumindo até matar o ambiente que eles estão enfiados. E a capitania hereditária é parasitária, não é predatória. Eles ficam sugando, arrancaram toda a madeira, todo índio, mata, manda para a Europa, manda para a Europa. E o que está acontecendo agora? Vai morrer a Europa junto. Porque o organismo é atmosférico. O organismo não é terra. O organismo é aéreo. E é isso que está esquentando. E é isso que vai danar todo o resto. Então, o que está acontecendo é uma mente de parasita que tem um software cultural, tem uma história mentirosa para se orgulhar, que não consegue se olhar no espelho e reconhecer a coisa óbvia em relação aos povos indígenas. Não é que os povos indígenas estavam na floresta. Eles plantaram a floresta. Eles construíram a floresta. Eles equilibraram a floresta depois da era glacial, quando tudo derreteu aqui. Uhum. Isso aqui é um jardim, isso não é uma mata, é um jardim deles. Exato. E essa ideia da diferença do predador para o parasita, de que o mundo é um organismo vivo e de que nós somos só um dos atores nessa situação, é a definição de que os indígenas são o futuro, não o passado. De que a cosmologia indígena
é o que o mundo sempre foi, até esse projeto doido europeu se convencer de que a gente era mais civilizado do que o resto do mundo inteiro. Porque os indígenas não estavam só no Brasil, estavam no mundo inteiro, fazendo várias experimentações políticas, vivendo de várias formas, podiam ser autoritários, podiam ser democráticos, podiam fazer votação, podiam fazer consenso, podiam ser imperialistas, podiam fazer um monte de coisa. Uma coisa eles não faziam, cagar no próprio rio. Você pode saber disso. Jogar mercúrio no lugar que eles comem. E aí a gente ainda está refém de uma mentalidade que acha que esses caras estão mais atrasados. Entendeu? Exato. Olha, a frase do general Heleno naquela época é muito curiosa. Veja só. Ele fala assim, ó, a política indigenista brasileira está completamente dissociada do processo histórico de colonização do nosso país. Então você vê que é uma reação deles à descolonização que se tentava fazer das mentalidades, né? Pois é, eu concordo, eu acho que a colonização, mas eu ainda acho que colonização eu ainda acho um eufemismo, sabia? Eu acho uma palavra leve. Tem móvel colonial, a gente gosta do estilo colonial, tem uma história da colônia, que aí eles construíram coisas, e a influência de Portugal e tal. Tudo isso é uma merda. Mas ainda existe um legado da colônia, língua portuguesa, a gente tem que pacificar tudo isso e tudo mais. O que eu acho que está em questão hoje é o modelo de negócio que a colônia representava, que ainda é o modelo de negócio brasileiro. Porque os caras votaram durante aquele show, aquele ato, o Arthur Lira teve a pachorra de, com Caetano no palco, votar urgência de mineração em terra indígena. Você não acha que foi ordem do Palácio? Não parece que foi ordem do Palácio? Porque estava todo mundo lá cantando fora Bolsonaro, o cara vai lá no momento exato faz isso. Eu te perguntei, o pessoal da Paula Lavigne tentou ser recebida pelo Arthur Lira, não? Sim, eu acho que sim. E depois, eu não tenho certeza, mas me disseram que sim. Mas qual que é a questão? A análise do grupo todo, e que, bom falar, tá? Não foi... A Paula tem um mérito gigante de ter puxado tudo isso e ter trabalhado com uma produtora brilhante que ela é, mas quem foi junto lá não foi só a Paula com os artistas. Tava CNEBB, tava o MST, entendeu? Tava A MTST, a PIB tava os quilombolas, a Coalizão Negra, todo mundo foi falar com o Pacheco, todo mundo foi falar com o STF. Foram as duas instituições que receberam essas pessoas. Teve uma análise também, que assim, acho que até tentaram falar com o Lira, mas tem uma certa análise do movimento que assim, a Câmara está perdida, não adianta nem conversar. Porque assim, o Lira, gente, vamos ser sinceros aqui, o Lira... Você acha que tem conversa com o Rodrigo Pacheco? Teve uma conversa pública, ela foi transmitida ao vivo. O Pacheco, mineiro. Então, assim, com todo respeito aos mineiros, ele deu aquela minerada política mesmo, no pior sentido da palavra. Ele foi muito sabonete. A turma intimou ele reconheceu da emergência climática, meio ambiente é uma pauta hoje super importante, mas falou a seguinte frase, que o agronegócio brasileiro é fundamental para a segurança alimentar. O que é uma mentira. Mentira. Mas qual é a questão? Que eu acho que a gente não pode desprezar esse argumento só como uma mentira. Que é o seguinte, esses caras, o Congresso brasileiro como um todo, a grande maioria da nossa Câmara, mas uma parcela significativa do Senado também, tem o agronegócio como o modelo de negócio do país. O modelo de negócio do país, desde 1500, é parasitário. É monocultura, capitania hereditária, estava no Ministério da Economia, no banner estava colocado lá. Entendeu? É parasitário. Entendeu? E quem produz alimento no Brasil é família agricultora, mas isso é outra história. Agora, assim, quando ele fala isso, qual que é a questão? O modelo de negócio do país está instalado nisso. Quando os caras estão fazendo essa votação de agrotóxico, que não é só uma mineração em terra indígena, agrotóxico, banido no mundo inteiro, aqui, mudança na lei de grilagem, eles vão perdoar roubo de terra, a grilagem, e desfazer licenciamento ambiental. Então, é um pacote que o Lula não consegue desfazer assim. Porque quem tem que desfazer isso não é o presidente, é o Congresso.
E quando esses caras estão fazendo essas votações, a gente acha que eles são loucos e psicopatas. Eles estão no business. Eles estão olhando o Excel. É bilhão de reais isso daí. É bilhão. A nossa tarefa, eu acho, é fazer com que esses projetos saiam mais caros do que o lucro que eles têm a realizar com essas transações que eles estão fazendo. Então, o Lira, quando toca o telefone do bispo, da Paula Lavigne, ele atende, recebe, não recebe. Mas o telefone que ele se preocupa mesmo é banco, é investidor, é ruralista, é gente que mora em São Paulo e desmata na Amazônia. É gente que garimpa grosso. E esse garimpo, que a gente fica agora, nós aqui, brigando com os garimpeiros que estão lá na ponta, com os coitados que estão achando que a Amazônia é Serra Pelada, só que a gente esquece de umas coisas que o jornalismo, por exemplo, não consegue perceber, mas para você começar uma operação, qualquer operação barata de garimpo em terra indígena, você precisa de uns 10 milhões de reais para começar. Por que você acha que a principal coisa que o Ricardo Salles fez quando ele assumiu o ministério, e o Bolsonaro fala disso até hoje, é não queimar mais os maquinários dos caras, que era o que o Ibama fazia? Por que o Ibama tacava fogo no maquinário dos caras, que é a coisa certa a ser feita? Primeiro porque remover uma escavadeira no meio do Tapajós é caro demais. E depois, porque se você taca fogo nessa escavadeira, o investimento de 10 milhões do cara foi para o saco. Então, aquele garimpeiro que está lá, ele é o Uber do garimpo. O garimpeiro real manda esse ouro para Moscou, manda para Nova York, manda esse ouro para os cofres do Santander aqui em São Paulo. Negocia na Bolsa de Valores no mercado futuro, que hoje está alto, por causa da guerra na Ucrânia. Então, a gente tem que começar a falar, explicar para as pessoas de um outro jeito, fora da guerra cultural, ambiental versus agronegócio. A gente tem que começar a explicar para essas pessoas que quem está matando a Amazônia são esses bilionários. E que o garimpeiro coitado lá, que eu também quero que ele se dane, o cara é um desgraçado, tá jogando mercúrio e dando tiro em indígena. Só que esse cara está tentando pegar uma pepitinha de ouro, talvez para mandar para a mulher dele que está esperando algum troco em São Luís, entendeu? Eu não sei, esse cara, ele também é um coitado, criminoso. Mas ele não é o nosso inimigo principal. O nosso inimigo principal é o desgraçado que mandou a escavadeira para lá, que a gente não sabe quem é. Eu não sei quem é. Mas certamente ele mora aqui perto da minha casa. Ô, Bruno, só para a gente terminar aqui, que já estamos... Falamos para caramba, ainda falta muito assunto, mas eu queria que você, só para a gente encerrar aqui, dissesse qual que é a tua expectativa em relação não só a esse projeto da mineração em terras indígenas, que eu fico muito assustada, muita gente comentando aqui também. Acabou, né? No dia que isso passar, acabou. E também a questão do marco temporal, né? Que é outro foco de ataque deles. Eles querem. São dois flancos de ataques, né? A mineração e também o marco temporal. Qual que é a tua expectativa pessimista ou otimista em relação a essas duas questões? Eu acho que a mineração em terra indígena, acho eu, ela tem chance de não passar no Senado por ser um projeto mais indefensável. Assim, ele é muito indefensável, ele é um estupro assim, ambiental colossal, ele é um desrespeito em vários níveis, ele chama mais a atenção internacional também, e eu não sei, isso é uma dúvida que eu tenho, eu posso estar totalmente equivocado, mas que o lobby do garimpo talvez não esteja tão penetrado dentro do Senado brasileiro, e talvez seja uma concessão que o Pacheco possa fazer ao movimento ambiental, dar uma resposta para o ato pela terra e pelas pressões que virão de fora do Brasil também. Isso é importante de dizer. Eu sei que é uma questão muito delicada, a interferência internacional em pressões, não sei o quê, mas eu realmente acho que o que estão fazendo... Por exemplo, eu realmente não acho que é uma comparação injusta, tá? Eu acho que mineração em terra indígena, de acordo com a Constituição brasileira, que está colocado lá, é
é invasão de território soberano, entendeu? É parecido com invadir a Ucrânia, assim. Vocês estão destruindo uma nação indígena, que tem o seu povo vivendo ali do seu jeito, entendeu? Aliás, salvando a nossa vida, né? Ainda permitindo que a Amazônia gere chuvas para mandar para... Cuidando da natureza, né? Sendo guardiões da natureza, pelo amor de Deus. Estão cuidando da gente, entendeu? Cuidando da gente, essa é a realidade, entendeu? Eles ainda são obrigados a serem babá da nossa água, é o fim da picada, entendeu? A gente tacando mercúrio na água deles e eles mandando para cá em forma de chuva, sem mercúrio, que mercúrio não evapora com a água. Então, você vê o absurdo. Eu acho que tem chance disso não passar no Senado. Boto minha mão no fogo? Não boto. Agora, licenciamento, grilagem, agrotóxico, eu acho que a gente está fudido. E eu acho que uma das coisas que a gente vai precisar fazer, Senado, ganhando Lula, eu digo por mim, tá? É assim, ir para a rua, demandar que o governo Lula, entendeu, reestabeleça a soberania verdadeira da Amazônia, entendeu? Que é uma soberania natural, é uma soberania ecossistêmica, entendeu? É uma soberania de muitas espécies, de muita riqueza, de muita importância para o mundo inteiro. Porque se a gente perde a Amazônia, e a gente está prestes a acontecer isso, o mundo perde a esperança climática do Acordo de Paris assim na mesma hora. E se a gente não perceber isso, a gente vai começar a ser tratado como o Putin daqui a pouco. Vai começar a ter sanção econômica para cima da gente. Porque, sinceramente, se eu fosse um ativista climático europeu, eu ia estar na rua falando assim, sanção no Bolsonaro. Claro. Que história é essa? Que história é essa? Eu ia estar assim, eu quero que vocês expulsem as empresas brasileiras daqui do meu país. Vamos bloquear o bem de bilionário brasileiro. Que papo é esse? Que papo é esse que esse Wesley Batista tem casa em Nova York? Pega a cobertura dele. E confisca a cobertura dele. Eles estão fazendo isso com os oligarcas russos? É verdade. Por que a gente faz isso com nossos oligarcas que estão ganhando dinheiro destruindo o Amazônia? Me desculpa, isso também é arma de destruição em massa. Isso também é bomba atômica, entendeu? Também é. Eu acho. É isso. Não, muito bom, Bruno. Olha, foi um prazer conversar com você. Pena que o tempo está esgotando. É escasso, né? É escasso, mas eu vou trazer você mais. Não, e tem o Simas agora. O Simas é... Simas, estou doido. Eu fazer introdução para o Simas é muita covardia. O cara ele é muito mestre. Não dá, eu sou muito fã do Simas. Cabeça... Eu também sou super fã e, assim, eu faço esse programa e sempre coloco a cultura no final, Bruno, para a gente justamente dar uma alimentada nos nossos espíritos e terminar a semana um pouco mais para cima, porque é tanto tiro, porrada e bomba, né, amigo? Realmente. Tiro, porrada e escavadeira, né? Exatamente. Beijo enorme para você, viu? Beijo, Sinara. Até já. Obrigada.